Queridos irmãos, vamos estar refletindo na palavra do Senhor nesta noite. Abram suas Bíblias. No Salmo de número 51. Vamos estar refletindo em todo este capítulo e cremos que o Senhor vai falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa. O título que eu quero dar para esta mensagem desta noite: o arrependimento que leva à restauração. Arrepender-se hoje, amados, tem se tornado tão difícil. Nunca se tornou-se tão difícil hoje o verdadeiro arrependimento. Alguns se utilizam do arrependimento de boca para fora e ainda continua a praticar as mesmas coisas. E isso é uma coisa que a igreja ela tem que exercitar. Sem o exercício do arrependimento, o crente não prospera, só vai de mal a pior. Você não consegue ter uma vida espiritual pautada na palavra de Deus, porque o teu coração não está propenso em se arrepender. E ao olharmos para esse capítulo, ou este saltério de número 51 do Salmo, está aqui, amados, é um poema que Davi fez, e os amados conhecem muito bem a história de Davi. Para conseguirmos entender o Salmo de número 51, precisamos nos remeter a 2 Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia diz que naquele tempo os reis, eles saíam para ir à guerra. E muitas batalhas Davi ganhou, amados. Mas porém Davi, ele achou por bem ficar no palácio. E em um daqueles dias, daqueles momentos, Davi, ele sai ali do seu cômodo e ele começa a passear na parte de cima ali do seu palácio. E quando ele observa na parte de baixo, tinha lá uma mulher que estava tomando banho. E ele perguntou quem era aquela mulher que estava ali tomando banho. E um dos informantes chega para Davi e diz a ele que era Batseba, mulher de Urias, o Eteu. Urias estava no campo de batalha, estava com Joabe e os demais, e a Bíblia nos informa que Davi manda chamar aquela mulher. E a Bíblia diz que ela tinha já passado já o período, como diz aqui o texto na linguagem corrigida, da sua imundícia. Isso é do período em que a mulher fica com o passar dos dias. E a Bíblia diz que Davi, ele deitou-se com a mulher de Urias, com Betseba.
E o que me chama mais atenção, amados, é que quando chega depois a informação que Batseba informou que ela estava grávida. E Davi, ele pegou e disse: manda chamar Urias. Davi começou a tramar. Davi começou agora a ver que ele arranjou um grande problema e que ele mandou chamar o marido dela. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, amados. Mas Davi se deixou se encantar. E quando acontece tudo isto, Urias vem, fica no palácio. A intenção de Davi era pegar Urias e mandar para a sua casa para que se deitasse com a sua esposa. Mas, porém, a Bíblia diz que Urias não foi para casa. Ele ficou com outros servos lá na porta, mas não foi para casa. E é claro que Davi ficou preocupado, porque qual era a trama? Se Urias se deitasse com a sua esposa, não iria dizer que era filho dele. Os irmãos conhecem bem a história. Mais uma vez chama ele, ele pede para que ele vá para a sua casa, mas porém, Urias não quis ir para a sua casa. Convida ele para que ele viesse a comer. Olha só, amados, como é que é o aspecto de alguém que por um momento acha que Deus não está vendo nada. E ele desviou seu coração de Deus somente para quê? Para que viesse a querer fazer do desejo do seu coração. E a Bíblia nos informa que Davi deu comida a Urias, embebedou aquele homem, e achando ele que ele ia voltar para casa, para que concebesse a sua esposa, mas mesmo um homem embriagado, ele preferiu ficar lá próximo do seu rei. Aí Davi, descontente, porque não conseguiu ter êxito com o negócio, qual é a próxima trama agora? É mandar matar Urias, o esposo de Batseba. Manda colocar ele na linha de frente. Eu estou apenas parafraseando, resumindo. Aquele homem morre. A sua mulher sente a partida do seu marido. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero trazer isso aqui para que possamos entrar dentro do capítulo de número 51. Então, por um momento, Davi, ele distanciou seu coração de Deus. Ao invés de ele ter seguido os mandamentos do Senhor, amados, por um momento, Davi, ele se apartou de Deus somente para fazer o desejo da sua própria carne. E isso houve consequências. É interessante que em meio a essa história que eu estou contando, após a morte de Urias, cerca de quase um ano depois, Davi achando que ninguém ia saber do pecado dele, porque ele estava ocultando para homens, mas tinha alguns que sabiam porque ele mandou chamar. Mas acima de tudo, Davi não sabia na mente dele, por um momento do seu coração exaltado, pelo seu desejo engodado, pensava ele que Deus não estava vendo nada, que Deus não ia fazer nada, mas Deus
não deixa passar nada em branco. Deus não deixa passar nada em branco. Os irmãos conhecem a história. Natã foi lá, contou uma parábola. Davi se irou com o argumento daquele homem que tinha lá roubado a sua cordeirinha e disse: esse homem é digno de morte. E Natã disse: esse homem é você. Aí Davi caiu e entendeu o grande pecado que ele fez em ter tramado a morte daquele homem, de ter adulterado com uma mulher que não era dele. E se você for lendo 2 Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, você vai sempre ali perceber que ele não vai dizer que Batseba é a mulher de Davi. Ela sempre vai ser a esposa de Urias, o heteu. Mas o que chama a atenção nesse Salmo de número 51? A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Aí muitos podem até perguntar e dizer assim: mas por que é que Davi é segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele reconhecia quando ele estava errado. Sabe o que é bom, amados? É quando a gente reconhece quando a gente erra. Quando a gente sabe que nós estamos errados. Então precisamos entender que arrependimento, ela é uma mudança de atitude. Que você, quando acontece alguma coisa, você precisa de imediato reconhecer o seu erro e você se voltar para Deus, pedir perdão a Ele, e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, amados, o Salmo 51, ele é um dos salmos mais conhecidos e também muito amado também, não é? Muito amado. É um salmo de arrependimento escrito por Davi. E claro que Davi, quando escreveu, foi no tempo do que aconteceu toda essa questão do adultério dele. Mandou matar o marido também daquela mulher. Mas também teve um detalhe muito importante: Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu sinceramente diante de Deus. É bem verdade que quando Davi, ele preferiu continuar com Batseba, isso não foi bom aos olhos de Deus. Deus tirou o menino do pecado. Tem coisas que a gente às vezes não consegue entender como é o trabalho de Deus, amados. Deus tira o filho do pecado de Davi com Batseba. Em seguida ela concebe novamente um filho. E esse filho é Salomão, que mais adiante ele vai reinar sobre o reino de Israel. E você percebe a ótica de Deus, que é diferente da ótica do homem. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele reconheceu que ele errou. Você já parou para pensar nisso? Será que quando você comete um erro, você reconhece que você está errado? Será que quando você cometeu algo diante de Deus, e você percebeu que você estava errado, e que muitas vezes a pessoa fica ali resistindo e não quer reconhecer o erro que ele comete e que ela comete? Mas Davi reconheceu, amados. Então, esse primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é reconhecer o meu pecado. É reconhecer o que eu fiz.
O Salmo 51 começa com Davi reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão a Deus, que tenha misericórdia dele. Aí você pode observar o verso 1 e o verso 2. Acompanhe comigo na palavra de Deus. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isto é, Davi, ele reconheceu que ele errou. Davi reconheceu que a situação em que ele estava, ele tinha se distanciado de Deus. Então é importante quando o crente ele reconhece os seus pecados diante de Deus. E sem justificativas, sem desculpas nenhuma, nós temos que ir diante de Deus e falarmos tudo para Deus, o que aconteceu, o que está no meu coração. O crente tem que agir, amados, dessa maneira. Coloque para fora tudo aquilo que está no teu coração. Se tu está errado, se tu cometeu alguma coisa, bota para fora. Agora bota para fora é para Deus, não é para ninguém não. Porque Deus é quem vai perdoar os teus pecados. O homem não tem poder nenhum para perdoar pecados, mas Deus, ele tem poder para perdoar pecados. Isso me faz lembrar daquele paralítico lá, quando aqueles 4 homens levaram ele. O Senhor foi logo tratar da sua alma. Perdoados são os teus pecados. Porque o Senhor trabalha logo na alma do homem. E Davi reconheceu isto. Davi entendeu que é melhor ele reconhecer, ele se arrepender e estar perto de Deus, do que ele não reconhecer, de não se arrepender e ficar doente espiritualmente. E quando acontece isso, o crente só vai de mal a pior. É por isso que é importante você reconhecer. Olha para o seu irmão que está do seu lado, reconheça, diga assim para ele. Em momentos como esse, o crente tem que reconhecer, amados. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar preso. Eu vou reconhecer nada. Muitas vezes a gente não reconhece quando a gente machuca alguém. Se tu machucou o teu próximo, vou pedir perdão a Deus e Deus perdoa a pessoa. Não é dessa maneira não. Você tem que tratar com a pessoa, porque o negócio é o que? É vertical. Se tu perdoa o teu irmão, Deus reconhece que você pediu perdão, que você se arrependeu verdadeiramente. E Deus trabalha desta maneira. Agora tem coisas que estão no teu íntimo. Uma coisa que está te corroendo, uma coisa que está te matando espiritualmente. Então aí é você com Deus, não é com o homem. É eu e Deus, temos que tratar diretamente com o nosso Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso nesta noite? É por isso que no Salmo de número 32, o versículo 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quem perdoa pecados é Deus, amados. Mas é preciso você se arrepender verdadeiramente. Mas irmão, por que o senhor está falando aqui nessa noite isso? Eu não pequei, eu não fiz nada. Irmãos, todo dia, se a gente deixar, a gente peca.
Se a gente não vigiar, a nossa mente está propensa para pecar, a nossa boca está propensa para pecar, a gente peca de todas as formas, em ações, na mente, na língua, mas nesta noite o Senhor não está nos conformando pela sua palavra. É pela sua palavra. Louvado seja o nome dele para todos sempre. E claro que Deus é fiel e justo para nos perdoar quando confessamos nossos pecados a Ele. É por isso que em 1 de João, capítulo 1 e versículo 9, confira comigo, amados, vamos ler a palavra de Deus. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe qual é o segredo aí, irmãos? Confessarmos. Se houver confissão diante de Deus, arrependimento verdadeiro, porque não adianta eu pegar e falar para Deus: Senhor, me perdoa. Ó Senhor, me perdoa, Senhor. Somente de boca para fora. Mas no outro dia, continua fazendo a mesma coisa. Continua praticando a mesma coisa. E Deus, Ele não se agrada quando o crente entra por este caminho. Se a palavra ela nos conforma nesta noite, se ela nos coloca numa linha e nos coloca num prumo, então é preciso o crente ele ter o quê? Um coração arrependido. E Davi reconheceu muito bem isto. Então, depois de reconhecermos que nós estamos errados, que precisamos pedir perdão a Deus, nós temos que entender também que esse pedido de perdão a Deus, Davi reconheceu muito bem. Ele sabia que ele tinha transgredido contra o Deus que o lhe via como o segundo seu coração. Salmo de número 51, versículos 3 e 4, vamos ler. Olha o que diz o texto. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Deixa eu só pegar esse versículo 3 aqui. Tem coisas em nós que a gente precisa se libertar. As transgressões, aquilo que nos corrompe, porque ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amados, o diabo nunca vai nos tentar no nosso ponto forte. Ele só vai nos pegar no nosso ponto fraco. Se você andava no mundo, estou falando agora para homens, se você andava no mundo fazendo tudo quanto não prestava, se prostituindo, bebendo, você se converte, mas o diabo sempre vai tocar lá naquela ferida, naquela fraqueza. E se a gente não fechar a brecha, ele vai, lança seus dardos, lança suas setas
e a gente acaba caindo, a gente fica prostrado, e isso é um grande perigo para a vida do crente. E Davi, ele reconheceu isso, que o meu pecado está sempre diante de mim. Mas o mais importante é que Davi, quando disse no versículo de número 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Oh, aleluia! Contra ti somente pequei. Isso aqui, amados, é quando você realmente reconhece, quando você entende. Não brinque de pecar com Deus. Não brinque de querer deslizar para aqui, deslizar para ali. Não brinque com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus que nos observa. É um Deus que não passa nada em branco, que Ele não conheça. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, aonde a gente vai caminhando. Deus sabe todas as coisas. Não adianta o crente se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Aleluia! Não adianta eu querer pecar, me ocultando e achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, e vai chegar a hora do pago. Agora não é para te matar, não. É para te corrigir. Eu estou me colocando nessa palavra nessa noite, viu, amados? Eu estou falando para vocês, mas também a palavra também está me conformando nesta noite. Ei, Júlio, não entra por estes caminhos errados, porque senão a conta chega para ti também. É pesado, mas o Senhor está nesta palavra, nesta noite. Ele está nos colocando em conformidade, para que possamos ser crentes melhores na presença dEle. Quantos podem glorificar o nome dEle nesta noite? Ele está no nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome dEle para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Devemos nos arrepender, não apenas para receber o perdão de Deus, mas também para sermos restaurados em nosso relacionamento com Ele. Você sabia que o pecado, ele distancia o homem de Deus? Isaías capítulo de número 59, versículo de número 2. Os amados podem abrir a palavra do Senhor? Diz aqui a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A gente acha que quando a gente começa a pecar muito, não tem arrependimento, Deus, ele se distancia do homem, amados. Sansão tentou brincar com Deus. Sansão foi ensinado como era para ser, para andar em santidade, mas Sansão brincou de enigmas. Sansão brincou com a força que Deus tinha dado a ele. E quando Sansão, na hora que mais ele precisou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tinha se tirado dele. Ah, irmão, como é difícil. Às vezes quando a gente erra tanto, a gente sente um vazio no coração.
presença de Deus a gente não sente mais. A gente vem para o culto, é mesmo que não vim. É sentar no banco e da maneira que a gente senta, a gente sai, não sente nada. Por quê? Porque está engodado o nosso coração. Porque a gente só quer mais saber de alimentar a nossa carne do que alimentar o espírito. O crente não pode entrar por este caminho, amados. Oh, glória a Deus. O nosso Deus, amados, Ele quer um crente sadio. Quem quer ser sadio aqui, amados? Espiritualmente falando. Já começa a partir de hoje. Se tu tem alguma coisa errada, confessa diante de Deus. Se tu tem algum mal com teu irmão ou com tua irmã, vai lá, vai pedir perdão, vai fazer alguma coisa. A tua vida, ela pode ficar de mal a pior, vai ficar parecendo uma bola de neve, mas o Senhor nesta noite, Ele está nos conformando pela sua palavra. É preciso voltar novamente e se arrepender. É preciso observar e entender que o valor do perdão de Deus, Ele fala muito alto na vida do crente. Quantos podem glorificar o nome dEle nesta noite? Depois de reconhecermos, depois de pedirmos o perdão a Deus, aí vem o pedido de restauração de Deus. Observe comigo o versículo 10 e 11 do Salmo de número 51. Porque primeiro ele trabalhou dentro dele. Senhor, eu te peço perdão. As transgressões sempre estão diante de mim. Aí agora vem o que, amados? O pedido, a restauração de Deus. Davi está fazendo uma oração em forma de poema. Aí ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Um coração puro, ele não pensa nas coisas da carne. Um coração puro, ele não tem maldade, ele não tem malícia com ninguém. Muito pelo contrário, é um coração inocente. Amados, precisamos ter um coração puro, um coração simples, como o coração de uma criança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode dizer nessa noite para o Senhor: cria em mim um coração puro. Senhor, eu quero ter um coração puro. Eu não quero ter um coração maldoso. Eu não quero ter um coração malicioso. Eu não quero ter um coração de falar mal da vida dos outros. Eu quero ter um coração puro, a ponto de te agradar e tu ouvires a minha oração. Quantos podem adorar Ele nesta noite? A palavra está falando conosco aqui neste lugar. Grande! Oh, Jesus, nos ajuda. E uma das coisas que mais... Eu não sei você, amados, mas quando Davi fala que não lances fora da tua presença, não me lances fora. É melhor estar com Jesus. É melhor ter o Espírito Santo que me guia, que está comigo, andando comigo de dia e de noite, do que eu não ter Ele na minha vida. Eu só vou fazer tudo quanto não presta, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem que estar sempre na nossa vida. É por isso que Ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem é você se o Espírito Santo não estiver na tua vida?
Por um momento Davi deixou-se levar. Ele não pensou na cama súbria. Ele não pensou em Deus naquele momento. Ele só quis satisfazer a vontade dele. Ele achou melhor pecar. Ele achou melhor alimentar a sua vontade, o seu desejo, a sua carne. Ele preferiu fazer isto. E Davi se deu muito mal. Mas o bom é que depois ele reconheceu. Porque o Espírito Santo, quando sai da vida do homem e da mulher, amados, nós estamos completamente perdidos. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer nos restaurar. Ele só nos restaurará quando verdadeiramente a gente confessar, a gente falar diante dEle, porque Ele quer apenas ouvir a minha voz e a tua voz. Abre teu coração para Deus, amados. Ninguém vai resolver teu problema. Só quem pode resolver teu problema é Deus. Oh, glória a Deus. É desse jeito, amados. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos restaura completamente. Quando Pedro falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então o segredo é a restauração que Deus faz na vida do crente, quando realmente ele se converte, que ele se arrepende e que ele entende que é melhor ele estar com Jesus do que ele estar no mundo. Confessar nossos pecados e nos arrependermos, pois Deus nos dá um novo coração e principalmente uma nova vida. Imagina só, se você encobre as suas transgressões, você prospera? Provérbios 28:3 diz: aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Mas tem um detalhe: mas os que deixam ou confessam alcança misericórdia. Então o segredo está aí, é confessar. Diga para o seu irmão assim: é confessar. É confessar. Amém, amados? O segredo é eu e você confessarmos. Você não tem que confessar para homem nenhum, porque tem lugares por aí que as pessoas procuram o homem para se confessar. Não precisa se confessar para o homem, mas confesse a Deus, porque é Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele, é somente Ele é que tem o poder para perdoar pecados. E acima de tudo, a partir que nós reconhecemos, que nós pedimos perdão a Deus, e que esse pedido de restauração diante de Deus, o segredo agora é você agora viver em gratidão. Versículo 15 ao 17, para finalizarmos. Aí ele diz aqui: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Mas o segredo está aqui no versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Um coração contrito,
Um coração quebrantado, porque o verdadeiro arrependimento está no coração quebrantado, um coração contrito. Aí você vai pedir perdão a Deus, vai pedir perdão a Deus sorrindo? Não, é chorando, é coração arrependido. Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais o que eu vinha fazendo, porque o segredo é você confessar e você deixar. É deixar, diga para o seu irmão, tem que deixar, meu Deus, tem que deixar. Isso é forte nesta noite. Tem que deixar. Eita, glória a Jesus. É deixar, amados. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, deixa o Senhor trabalhar na nossa vida nesta noite. Ele está falando conosco aqui neste lugar, amados. Quando somos perdoados e restaurados por Deus, devemos viver uma vida de gratidão e louvor a Ele. Amém, amados? Eu vou somente ler o Salmo 32, que eu estou fazendo uma ligação com ele. E o versículo de número 11, para finalizarmos, a hora já passou. Ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então o segredo é você agradecer a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, seja grato a Deus. Oh glória, seja grato a Deus. Quantos estão agradecidos ao Senhor nesta noite por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que possamos, amados, vivermos em retidão, com coração puro, com coração desejoso de querer mais de Deus. Que possamos olhar para os personagens da Bíblia, que muitos erraram, muitos tropeçaram. Davi tropeçou, mas teve um detalhe: ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, embora que a espada não se apartou da casa de Davi. Mas tem um detalhe importante: porque é que ele permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus? É porque ele reconhecia que quando ele estava errado, ele chegava até a Deus e se arrependia. Aí você pode olhar para o teu irmão e dizer: mas meu Deus, o que é que Deus tem com esse irmão? Um irmão tão esculhambado, um irmão que parece que não tem nada com Deus, mas tu não conhece o secreto dele com Deus, tu não sabe de nada, mas é Deus que sabe quem ele é e reconhece quem ele é. Vai chegar uma hora e um momento que o Senhor vai colocar no prumo todas as coisas, e aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida do homem e da mulher. Grande! Não tem pau torto que o Senhor não possa endireitar. E nesta noite Ele está aqui. Oh, glória a Deus. Fique de pé, amados, por gentileza.